trabalhador rural, você que já trabalhou na cidade, sabia que isso não atrapalha na sua aposentadoria? Isso mesmo. Eu sou Elisângela Coelho, advogada especialista em direito previdenciário, e vou contar para você, trabalhador rural, que trabalhou um tempo de carteira assinada, como solicitar a sua aposentadoria. Se você trabalhou um período na cidade, você exerceu por um determinado período uma atividade que não era atividade rural, essa atividade pode ser que ela atrapalhe ou não a sua aposentadoria. Vou trazer exemplos práticos aqui nesse caso para vocês entenderem quando não vai atrapalhar e quando vai atrapalhar na sua aposentadoria esse período que você se afastou do campo. Primeiro eu quero explicar para vocês qual o período que o juiz analisa para conceder a sua aposentadoria. Muitos falam assim: doutora, mas eu trabalhei a vida inteira na roça, chegou a hora de eu aposentar, eu quero aposentar. Só que o que acontece? O que vocês não sabem e eu vou explicar para vocês nesse vídeo. O juiz, ele quer analisar os últimos 15 anos da sua vida. Ah, doutora, mas desde criança eu trabalhei na roça, o juiz não vai considerar isso para minha aposentadoria como trabalhador rural? Para sua aposentadoria como trabalhador rural, o juiz vai analisar os últimos 15 anos de trabalho da sua vida. Então, se você tem 60 anos hoje, o juiz vai analisar os últimos 15 anos. O que o senhor João fez nos últimos 15 anos? Ah, nos últimos 15 anos, o senhor João trabalhou na roça, mas por um ano o senhor João trabalhou na cidade. Esse um ano vai atrapalhar a aposentadoria do senhor João? Não, não vai atrapalhar. O senhor João trabalhou na cidade por 3 anos. Esses 3 anos vão atrapalhar a aposentadoria rural do senhor João? Depende, vai depender como que foi esse trabalho. Ah, o senhor João em 2010 trabalhou 6 meses na cidade. Depois, lá em 2013, o senhor João trabalhou um ano. Depois, lá em 2017, o senhor João trabalhou mais 1 ano e meio na cidade. Esse trabalho urbano, ele não vai interferir na aposentadoria do senhor João, porque ele foi em períodos intercalados. O que o senhor João vai ter que fazer para conseguir aposentar? Para conseguir aposentar, o senhor João vai ter que provar que depois que ele exerceu aquele trabalho urbano, ele voltou para o meio rural. Depois que ele concluiu aquele período lá de 6 meses, de 1 ano e meio, ele voltou a exercer atividade rural. Então, ele vai precisar de um documento para poder comprovar essa qualidade de rural. Documentos aliados à prova testemunhal são um ponto-chave para que o senhor João tenha a aposentadoria rural concedida pelo INSS e pela Justiça também. Agora, eu vou dar um outro exemplo. O senhor João, nos últimos 15 anos, por 8 anos, exerceu atividade urbana. Então, o senhor João, 8 anos, trabalhou de carteira assinada de forma contínua em uma empresa. O restante dos anos, ele estava no meio rural. Como tem 7 anos que o senhor João está no meio rural, o senhor João, ele fala assim: tem 7 anos que eu estou trabalhando na roça, a minha vida toda eu fui da roça, então, doutora, eu quero aposentar como rural. E eu vou ter que dizer para o senhor João que ele não consegue a aposentadoria rural. O senhor João não entende. Mas por que, doutora, que eu não consigo? Eu trabalhei a vida toda na roça, trabalhei um tempo de carteira assinada, tem 7 anos que eu estou na roça de novo. Por que o juiz não vai me dar a aposentadoria rural? Porque o juiz e o INSS, para conceder a aposentadoria por idade rural, ele vai analisar os últimos 15 anos de trabalho do senhor João. E os últimos 15 anos de trabalho, por 8 anos, o senhor trabalhou na cidade. Então, esse trabalho urbano lá na cidade desconfigura a sua qualidade de rural. Isso atrapalha a sua aposentadoria. Então, quando alguém perguntar, teve um tempo de trabalho urbano, atrapalha a aposentadoria? Depende. Depende desse período. Se foi um período curto ou se foi um período longo. Se foi um período longo, vai atrapalhar. Se foi um período curto, não vai atrapalhar. Se esse período foi intercalado, também não vai atrapalhar. O que acontece muito? Vamos dar um exemplo do trabalhador que mexe com café. O trabalhador rural que tem a lavoura de café, no período entre safra, ele fica sem trabalho, ele fica sem ter o que fazer. Se ele não conseguir um trabalho rural próximo à residência dele, ele pode exercer o trabalho urbano, ter a carteira assinada, fazer contribuições com o INSS e depois voltar a ser rural, porque a lei entende que ele precisa de sustento. A lei entende que o período entre safra, se
ele trabalhar por alguns meses não vai desqualificá-lo como rural. Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida quanto a esse tema, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês com o maior prazer. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque informação é a solução.